Nos últimos dias, a relação diplomática entre Venezuela e Brasil tem se complicado significativamente, caracterizada por uma troca de acusações de alto nível entre os governos dos dois países. A tensão teve um aumento notável após uma série de declarações feitas pelo governo venezuelano, que acusou o Brasil de tentar enganar a comunidade internacional ao se passar por vítima. Essa acusação surgiu logo após o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, expressar surpresa e descontentamento com o que descreveu como um tom ofensivo das manifestações venezuelanas em relação ao Brasil e aos seus símbolos nacionais, conforme reportado pela Agência Brasil. Antes de mais nada, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este. A crise diplomática se intensificou ainda mais quando o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil, afirmou em nota que o Brasil estaria tentando se vitimizar em uma situação onde, segundo ele, teria agido como perpetrador. Essa série de acusações é um reflexo das crescentes tensões que têm marcado a relação entre os dois países, especialmente após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva denunciar o que considera ações ofensivas por parte de Caracas. A troca de retóricas atingiu seu auge quando, em nota oficial, o governo venezuelano acusou o Brasil de interferir em suas eleições, fato que foi amplamente divulgado pela mídia brasileira. Historicamente, Brasília e Caracas têm mantido uma relação de altos e baixos, intensificada pela postura política e ideológica que, em muitos momentos, diverge significativamente. Com a recente reeleição de Nicolás Maduro, o Brasil manifestou sua posição em relação ao processo eleitoral na Venezuela, o que foi interpretado por Caracas como uma tentativa de interferência, exacerbando ainda mais as já delicadas relações bilaterais. Conforme relatado pela mídia brasileira, essa troca de acusações entre os dois países não é apenas um reflexo das tensões recentes, mas também parte de uma disputa mais ampla sobre influências regionais na América Latina. Recentemente, a mídia venezuelana abordou uma situação inusitada, envolvendo uma possível relação secreta entre Brasil e os Estados Unidos contra a Venezuela. O apresentador venezuelano abordou uma situação geopolítica complexa e potencialmente explosiva, envolvendo principalmente Venezuela, Brasil e Estados Unidos. Assim, relatou rumores circulando nos corredores diplomáticos de Washington sobre uma possível invasão à Venezuela planejada para o início do próximo ano. Esta informação, descrita como um segredo aberto, sugere que os Estados Unidos estariam preparando uma ação militar contra o país sul-americano, possivelmente com o consentimento ou até mesmo participação de nações vizinhas, incluindo o Brasil e a Guiana. O apresentador enfatiza a gravidade dessa alegação, relacionando-a com a recente postura do governo brasileiro, liderado pelo presidente Lula, em relação à Venezuela. Ele caracteriza as ações do Brasil como vergonhosas, vexatórias e traiçoeiras, insinuando que a aparente mudança na política externa brasileira poderia estar ligada a este suposto plano de invasão. É importante notar que, embora o apresentador da TV venezuelana apresente essas informações como rumores, ele as trata com seriedade, sugerindo que países membros dos BRICS, grupo econômico que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estariam cientes dessa situação. Esta narrativa levanta questões significativas sobre a estabilidade regional, as relações internacionais na América do Sul e o papel dos Estados Unidos na política do hemisfério ocidental. O apresentador prossegue contextualizando historicamente a ideia de uma invasão à Venezuela, lembrando que planos semelhantes já existiam durante o governo do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Ele menciona que Bolsonaro teria considerado participar de uma operação militar contra a Venezuela com o envolvimento de altos oficiais das Forças Armadas brasileiras. No entanto, segundo o relato, essa ideia foi rejeitada pelos militares, que se recusaram a participar de tal aventura. O narrador enfatiza que a noção de invadir a Venezuela não é nova,
remontando pelo menos a 2014, ainda durante o governo de Hugo Chávez. Esta contextualização serve como jogada para tentar dar credibilidade à alegação atual, sugerindo um padrão de longa data de tensões e ameaças contra a Venezuela. Além disso, a mídia venezuelana menciona reações negativas às declarações de Celso Amorim, assessor de relações internacionais do governo brasileiro, sobre assuntos internos da Venezuela. Isso indica um aumento nas tensões diplomáticas entre os dois países, com acusações de ingerência por parte do Brasil nos assuntos venezuelanos. Apesar de mencionar o ministro, a mídia venezuelana não se aprofunda nas reações dentro da Venezuela às declarações de Celso Amorim e à postura do governo brasileiro. Em outra oportunidade, a correspondente da mídia venezuelana Madeleine Garcia relatou que tanto deputados chavistas quanto opositores na Assembleia Nacional Venezuelana reagiram negativamente à posição do Brasil. Eles veem as ações brasileiras como parte de um plano maior, não apenas contra a Venezuela, mas também contra os BRICS e o conceito de Sul Global. Esta percepção sugere que a situação vai além de uma simples disputa bilateral, tocando em questões mais amplas de geopolítica e alianças internacionais. Os deputados venezuelanos expressam frustração com o que consideram uma tentativa de frear o crescimento de seu país, com alguns caracterizando a atitude brasileira como ciúme vandálico. Esta expressão é usada para descrever uma situação em que um país impede o progresso de outro por inveja ou competição. A correspondente também menciona reações no Brasil criticando a postura de Amorim, argumentando que o diálogo seria uma abordagem mais apropriada para influenciar a democratização da Venezuela. Por fim, a mídia venezuelana aborda as consequências diplomáticas imediatas e as especulações sobre as motivações por trás das ações do governo Lula. O chanceler venezuelano chamou o encarregado de negócios do Brasil para consultas, um gesto diplomático que indica séria insatisfação. Enquanto isso, aguarda-se um pronunciamento oficial do presidente Lula sobre a situação. Em síntese, a atual situação diplomática entre Brasil e Venezuela é emblemática de uma disputa mais profunda e complexa onde questões de soberania, interferência política e retórica nacionalista moldam a narrativa. A evolução dessa situação requer uma abordagem diplomática cuidadosa por parte de ambos os governos, visando evitar uma escalada que possa comprometer ainda mais as relações entre os dois países. Enquanto isso, o mundo observa atentamente, ciente de que essas tensões podem ter implicações mais amplas para a estabilidade regional. E você? O que acha desse conflito doméstico envolvendo Brasil e Venezuela? Você acha que os Estados Unidos têm uma relação secreta com o Brasil? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.